Olá, meu irmão. Aqui no nono episódio da série O Juízo, no qual nesse canal nós falamos sobre o reino de Deus, sobre história e identidade. No qual nós iremos falar aqui dos filhos de Jacó, no qual os filhos de Jacó vêm se colocando no lugar que não foram chamados, né? Eles agem pela sua própria vontade e ele traz um problema muito grave para a vida de outras pessoas, né? Na verdade, ele ceifa a vida de pessoas. Porque é isso que acontece, que infelizmente quando homens se coloca no lugar de juiz. E quando o homem se coloca no lugar de juízes sem a capacidade espiritual e moral para tomar uma decisão e julgamento sobre a vida de outra pessoa, infelizmente acontece um juízo arbitrário ou até um juízo temerário, né? Jesus fala sobre isso. Ou no seu Sermão da Montanha, por exemplo, e a gente vai ler esse texto, no caso, que é muito importante. Ou o juízo, né? Juízo arbitrário ou um juízo temerário, precipitado, né? E no caso aqui, eu faço 3 recortes dos filhos de Jacó, no qual o primeiro recorte é de Gênesis, é o capítulo 34, no qual Simeão e Levi agem por ira e vingança, e porque essa ira ira e vingança não. Ira e violência, né? Ira e vingança é ira e vingança, mas essa tem um poder muito destrutivo o que eles fazem, porque ele mata uma cidade por causa do pecado de um príncipe. Esse príncipe vê Diná, as irmãs de Levi e Simeão, abusa dela, humilha ela, aí depois ele se apaixona por ela e pede a Jacó a sua mão. Mas Simeão e Levi, de uma maneira astuta e cruel, usa o sinal da aliança, que é a circuncisão, para matar homens. E eles, você quer ter ela como esposa, como mulher, mas vocês têm que fazer parte do nosso povo e fazer parte do nosso povo tem que fazer a circuncisão. E aí eles aceitam. E na terceira noite, né, no capítulo 34, verso 25, diz assim: no terceiro dia, quando os homens sentiram mais forte dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmão de Diná, pegaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram também ao fio da espada Ramô e o seu filho Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. E os filhos de Jacó vieram passando por cima dos cadáveres e saquearam a cidade, porque a irmã deles havia sido desonrada. Essa é a motivação, né? Ira e vingança. E quando Jacó fala que maldito é a espada e a ira de Simeão e Levi. E eu não estou no seu conselho, né? Quando ele fala da bênção profética, né? Se não me engano, no capítulo 50 ou 49. Ou seja, esse juízo de morte foi totalmente desproporcional, porque o pecado de um príncipe, Simeão e Levi condenou uma cidade inteira. No caso, homens, no caso, né? E saquearam as mulheres. Ou seja, por que aqui é um juízo arbitrário? Porque foi a sua própria vontade, motivada por ira e vingança.
E nem é aqui vingança de retaliação, que a retaliação aqui é olho por dente, olho por olho e dente por dente, que é um olho por outro olho, um dente por outro dente. Mas aqui é um homem pecou. E Simeão e Levi condenou uma cidade. Aqui não tem olho por olho, entende? Não foi um homem por um outro homem, uma vida por uma outra vida. Entendeu? Foi totalmente desproporcional. Porque aqui o critério é a vontade pessoal dele motivada por ira e violência. E outro recorte que eu faço de um juízo arbitrário é todos os irmãos de José contra José, que conspiram a sua morte. Está no capítulo 37. Capítulo 37, a gente, verso 18, mas vou começar do livro verso 17, que é interessante. O homem respondeu, no caso, José foi enviado pelo seu pai a procurar os seus irmãos. E ele pergunta para o homem se ele tinha visto alguns pastores, que no caso eram seus irmãos. E ele falou, ó, e ele respondeu, esse homem, né? Foram embora daqui. Ouvi quando disseram, vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles os viram. Antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Eles planejaram, conversaram, como vamos matar o nosso irmão? Motivado por quê? Por ódio, mas ódio e inveja. Aqui é uma decisão que eles têm de uma forma, julgando, de uma forma muito arbitrária, querendo decidir a vida de José. Ele pega, né? Quando José chega, toma José com violência, toma sua túnica que ele tinha recebido de presente de seu pai, joga ele numa cisterna que está seca, sem água, come e comendo decide qual será o destino dele. A vontade pessoal de cada um deles começou a discutir qual era o destino final de José. É totalmente arbitrário, porque o critério aqui é a própria vontade deles. É claro que aparece Rubem e Judá tendo um pouco de juízo, teve um lampejo de juízo, né? Que, no caso, o maior juízo aqui a gente vê de Rubem, que no verso 22, olha o que Rubem disse. Rubem disse mais, não derrame sangue, jogue o rapaz na cisterna que está no deserto, não lhe façam mal. Rubem disse isto para o livrar deles, a fim de o levá-lo de volta para o pai. Quem colocou ele na cisterna, a ideia é de Rubem, para ele pensar como ele poderia tirar ele de lá e dos irmãos para levar de volta para o pai. Judá também teve uma ideia de querer também livrar, enquanto o seu irmão estava no poço. Porque havia ainda a possibilidade, ainda no poço, de tirarem a vida dele. E ele fala, não vamos. Aí Judá fala assim, não vamos derramar o seu sangue. Não vamos ter a nossa mão suja. Não vamos derramar nosso próprio sangue, né? E aí no verso que Judá fala, diz assim, verso 28. Então Judá disse aos seus irmãos, o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão? Depois escondemos a sua morte. Venha, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Ou seja, um mal menor. Vendê-lo como escravo. As duas ideias era para salvar, tanto de Judá como de Rubem, era de salvar José. Mas a melhor ideia era de Rubem. Trazer ele de volta para o pai, são e salvo.
livre, não escravo. Mas a ideia de Judá, para livrar ele da morte, vendeu ele para os ismaelitas. A gente percebe que Rubem tem sua dignidade e é mais excelente, porém quem teve a execução e a liderança de livrar foi Judá. Foi Judá aqui. Mas aqui que eu quero apresentar para vocês que juntos eles conspiraram para matar. Eles tomaram uma decisão arbitrária sobre a vida, sobre o destino final de José. Nós sabemos que José sofreu muito. E todo o sofrimento que foi causado a José não foi todos culpa dos seus irmãos, mas os seus irmãos deram o pontapé inicial para desencadear vários sofrimentos, vários males que veio sobre José. Pois bem, e aqui agora o terceiro recorte, que eu faço esses 3 recortes dos filhos de José se colocando como dos juízes, aqui agora já muda a categoria, agora já não é um juízo temerário ou arbitrário, agora é um juízo temerário, aqui é agora capítulo 38. E eu vou ler aqui para vocês o verso 24. 24 é: passando quase 3 meses, foram dizer a Judá. Judá não investigou ou conheceu, ele ouviu, alguém disse a ele. E o que disse a ele? A sua nora Tamar se prostituiu, pois está grávida. Ao que lhe Judá respondeu: traga-me para fora para que seja queimada. Aqui é um juízo temerário. O que é um juízo temerário? É um juízo precipitado, sem conhecimento da causa, sem conhecimento da verdade e dos fatos. Isso é um juízo precipitado. É quando você não coloca os critérios justos. É quando você não examina a causa, não investiga. É quando você também não se examina. E isso é muito importante quando eu falo aqui examinar, porque Jesus fala do juízo temerário. Porque a história aqui de Judá, antes de ir para a aplicação do sermão que Jesus fala sobre o juízo temerário, vamos para a história de Judá e Tamar. Tamar era nora, casou com o filho mais velho de Judá. Esse era um homem perverso, Deus o matou. Ele casou com o outro irmão dele, para dar descendência ao irmão que havia morrido. E o segundo, Deus matou porque esse também era perverso. E o terceiro não tinha idade ainda para se casar. E Judá falou assim, Tamar, vai para casa de seus pais. Quando o mais novo estiver pronto, eu te chamo e o mais novo vai dar descendência para você e para o que morreu, o que faleceu. Ok? E aí, passando-se o tempo, Tamar percebeu que Judá não iria cumprir a sua palavra. Ele foi negligente. Então Tamar procurou outros meios, os seus próprios meios. Então ela se coloca no lugar, se finge de prostituta, sabendo que Judá iria procurar uma prostituta. Ela não é prostituta, ela finge ser uma prostituta, tá bom? Para ter uma descendência, ela tem relações com Judá, tá bom? E aí, tendo relações com Judá, houve um combinado do pagamento, que seria um cabrito. Mas ele não estava com um cabrito ali. E aí, para ter uma garantia, Tamar, Judá deu um selo, um cordão e outro objeto que eu não me lembro. Só que aqui no verso onde eu parei, que é o verso 24, Judá, de uma forma sem conhecer a causa, sem saber o que acontece com Tamar, ele a condena para ser queimado, ou seja, condena à morte. Porque ele diz assim:
Tragam para fora para que seja queimada. E o texto continua: quando estava trazendo para fora, ela mandou dizer ao sogro: estou grávida do homem a quem pertencem essas coisas, do objeto que ela teve como a garantia do salário combinado, que ele não estava com salário, que era um cabrito. Judá o reconhece e disse: ela é mais justa do que eu, porque não a dei a Sela, que é o seu filho, o meu filho, e nunca mais teve relações com ela. Então ele reconhece que o juízo dele é temerário, ele não sabia o que tinha acontecido, e ele percebe que ela é mais justa do que ele, porque ele não cumpriu com a sua responsabilidade para dar descendência ao seu filho e para ela. Entende? E aí ele ainda se coloca como juiz para dar o fim, dar cabo da sua vida. Por quê? Porque ele não investigou, ele não conheceu, ele nem se examinou. E quando ele se examinou, quem fez ele se examinar? Ela. Quando ela mostra de quem é isso? Esses objetos é seu, né? Ele reconhece que era dele. E agora indo para o texto de aplicação que Jesus fala sobre o juízo temerário, Mateus, capítulo 7. Diz assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério com que vocês julgam, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês serão medidos. Eu vou continuar o texto, mas vou explicar. Jesus não só está dizendo, Jesus está falando assim, não julgue com os critérios errados e as medidas erradas. Entende? Jesus não está querendo dizer, não julgue, não tenha um discernimento, porque essa série é exatamente eu quero que você julgue, mas não julgue e discerne sem a espiritualidade, sem ser um homem espiritual, sem ser a moralidade, sem ser a inspiração de Deus, sabe? E aqui Jesus está falando de medidas e critérios. E julgamentos, né? Ou seja, você julgue com os critérios certos, não com os critérios errados. Porque se você se julgar com os critérios certos, você será julgado também da mesma forma. Entende? Pois, versos 3. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho. Não é isso que aconteceu com Judá em relação a Tamar? Ele foi irresponsável quanto ao seu dever, mas quando foi para julgar Tamar, ele não se julgou, ele não se examinou. E quando Tamar colocou ele diante do seu erro, ele freou para ela não ser queimada, para não ser morta. Entende? Verso 4. Ou como você dirá ao seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio. Ou seja, você quer tirar, você quer julgar o outro, sendo que você primeiro deve se examinar. Primeiro você tira a trave. E quando você tira a trave, você vai ver melhor. E aí você tira o cisto do seu irmão. Esse continua o texto, né? Deixe que eu tire o cisto do teu olho quando você tem uma trave no seu próprio. Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho. E então você verá claramente para tirar o cisto do olho do seu irmão. Então Jesus ele fala assim, ó, critérios errados, não julgue assim. Não julgue sem se examinar, porque senão você vai ter uma trave enquanto você, o outro, o seu irmão, o próximo só tem um cisto. E você quer julgá-lo com mais rigor, sendo que a sua falta é maior. Sendo que a sua falta é uma trave, enquanto a falta, ou o pecado, ou o erro do outro, é um cisto. Então, para você julgar corretamente, Jesus fala assim: você só vai tirar o cisto do outro quando você primeiro se examinar, tirando a trave do seu olho. Aí você vai ver claramente.
Não seja hipócrita, não faça juízo hipócrita. O que é o juízo hipócrita? É quando você condena aquilo que você pratica, ou coisas piores do que você está condenando, entende? Então aqui eu falei sobre esses dois tipos de juízo. Errado no caso, né? O juízo arbitrário e os juízos temerário que Jesus fala. Mas Tiago, um texto maravilhoso que Tiago fala, eu vou... E antes de ir para Tiago, Jesus no mesmo sermão fala também da ira e de vingança. Quando Jesus fala de ira, ele fala assim, aquele que a lei diz que não matarás. Eu, porém, vos digo, não insultarás, não falar para o seu próximo de tolo, ou seja, a gente não deve só... A gente acha que o pecado é só o assassinato, mas a ofensa, né, também te leva para o tribunal, também te leva para o inferno. Entende? E quando Jesus fala da vingança, Jesus fala assim, os antigos dizem, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, se alguém te pedir para você andar uma milha, ande duas. Se você dá uma face, vira a outra. Entende? Mas aí agora que Tiago, a fala de Tiago é muito maravilhosa, porque Tiago, capítulo 2, verso 4, diz assim, quando fala do critério, né? Porque Jesus fala do critério, não julgueis para que vocês não sejam julgados, porque na medida e no critério que você julga, você será julgado. E o verso 4 do capítulo 2 de Tiago diz assim, será que vocês não estão fazendo distinção entre vocês mesmos, julgando as pessoas com critérios errados? A gente julga. No caso aqui do capítulo 2, o que acontecia? Tiago estava falando para os irmãos como estava tratando as pessoas que iam para a sinagoga. E havia um critério muito errado. Os irmãos estavam tratando aqueles ricos que chegavam na sinagoga, tratava bem. E os ricos eram tratados bem e os pobres eram tratados mal. Esse era o critério que eles estavam fazendo. Não é errado? É isso que Tiago está condenando. Agora, Tiago, no capítulo 4, ele contribui também muito legal para a aplicação da história dos filhos de Jacó, sobre aqueles que eles se colocam, né, para decidir a vida ou a morte de outras pessoas que segundo sua própria vontade pessoal e sem o conhecimento da causa. No caso de Judá, Tiago fala algo maravilhoso, capítulo 4, verso 1 diz: irmãos, não fale mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão, julga o irmão. Julga o irmão. Ou julga... Desculpa, vou ler de novo. Irmãos, não fale mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas você se coloca como juiz. Mas é juiz. Mas um só é legislador e juiz. É aquele que salva e faz perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? É exatamente isso. Quem ajudar para falar para Tamar, seja queimada. Não foi ele, junto com seu irmão, se conspiraram para matá-lo e depois ele teve um lampejo de juízo para vendê-lo, mas é um mal menor. É um mal menor. Não é um bem. Vender o seu irmão como escravo está longe de ser algo como bem, mas é claro que não tirou a sua vida, mas tirou a sua liberdade. Entende?
Então, irmãos, quem é Simeão e Levi para matar uma cidade? Entende? Então, acho que tem algo muito interessante, porque esse texto amplia a gente entender, a gente tem um hábito, um vício de julgar. Quem é crente e quem não é crente de verdade. Quem vai para o céu e quem não vai para o céu. Parece que é você, juiz, e o texto, a lógica que Tiago está dizendo, assim, ó, quando você julga o irmão ou fala mal do irmão, você não está só falando mal do irmão, você está falando mal e julgando a lei. Ué, por que você está falando mal da lei e julgando a lei? Você deve observar a lei. Você tem que fazer o bem, porque ó, quando você trata o outro de maneira arrogante, de maneira condenatória, dizendo quem é salvo, quem é perdido, quem é crente, quem não é crente, você não se coloca como observador da lei, você se coloca como juiz, você se coloca quem sabe, quem julga, quem vai ser salvo, quem não é salvo. Entende? Porque você está querendo dizer para a lei assim, ó. Você faz uma coisa que é julgar, mas a lei está pedindo o quê? Para julgar? Não. Amar. O resumo da lei é o quê? Amar o seu próximo como a ti mesmo. Mas quando você não fala assim, fala, essa lei não serve. Deve ser outra lei. A lei que eu estou fazendo. Entende? Por isso que a lógica de Tiago diz assim, ó, quando você julga o irmão ou fala mal do irmão, você está falando mal da lei. Porque você não está observando a lei, você está fazendo uma outra coisa. Você está se colocando acima da lei. Não só como juiz, mas falando assim, essa lei não serve. Essa lei não deve ser usada, aplicada. Ou pelo menos não é aplicada a mim. No caso da sua vida pessoal. Quando você tem esse hábito, quando você tem esse vício de fazer isso. Entende? Então, meu irmão. Então não faça isso. Nós somos chamados para abençoar, para fazer o bem, para amar. Não é à toa que Simeão, Levi e Judá não se tornaram patriarca, não receberam a progenitura. Foi José que recebeu a progenitura e a bênção. A bênção da progenitura, no caso, né? Eles não foram excluídos do povo e da aliança de Deus. Viu? Eles não foram excluídos. Mas é isso que acontece quando homens se colocam no lugares de juiz, quando não foram chamados, não têm a capacidade espiritual e moral para tal fazer, quando não se examina, quando faz com critérios errados. Nós somos chamados a discernir as coisas, não para condenar, para saber o que é justo, aquilo que é errado, aquilo que é verdadeiro e quais são os critérios que devemos usar como critério. Primeiro, verdade. E usar a lei e não se colocar acima da lei. Fazer sem imparcialidade, no caso, tratar pessoas pela aparência, no caso, tratar bem o rico e tratar mal o pobre. Entende? É tratar com imparcialidade, né? Esses são dos critérios, mas tem outras coisas, mas é isso. Essa é da história dos filhos de José, que dentro dessa história eles foram contribuir para a gente entender o juízo, essa série. E aqui eles não trouxe algo de bom, então por isso que eu trouxe as falas de Jesus e as falas
de Tiago em sua carta. E é claro que eu tive que considerar também Judá, Rubem, quando eles teve um pouco de juízo, não plenamente de justiça, lógico, tá bom? Então, abraço, um beijo no coração e Deus te abençoe. E no próximo episódio, é o 10º, finalizo, é o episódio de José. É um episódio vai ser muito bom. Depois, talvez eu acredito que vou fazer mais uns 2 para que a gente possa ter um recorte de tudo de uma forma em cada episódio contribuiu para essa série, né? Tá bom? Então, um abraço e até a próxima.